Olá, pessoal! Sejam todos mais uma vez bem-vindos, bem-vindas ao nosso canal. Ao pessoal que está chegando pela primeira vez, que está assistindo o canal hoje pela primeira vez, eu sempre gosto de me apresentar. Eu sou Regina, eu sou bruxa natural, eu sou taróloga, artesã de mandalas. Eu criei esse canal para ser o nosso ponto de encontro para estudar magia e bruxaria. O nosso cover, como eu costumo chamar. Aqui a gente estuda magia, bruxaria, oráculos, tudo que envolve esse maravilhoso mundo ligado à magia e à bruxaria. Se você gosta desses temas, se você é um bruxo, uma bruxa, iniciante ou veterano, sejam todos igualmente bem-vindos ao nosso canal. Ele está de braços abertos para receber a todos com muito amor. Então, venham com a bruxa, venham participar do nosso cover. Bem, pessoal, hoje é segunda-feira, 27 de abril, o mês está acabando, né? Hoje nós vamos abrir o último conselho do mês, ver o que o tarô vai trazer para essa última semana do mês de abril de recado, de conselho para a gente. Mas antes, vamos aos recadinhos da semana. Lembrando a vocês que nós estamos na lua crescente, mas no dia 1º, né, na próxima sexta-feira, nós já vamos estar chegando na lua cheia, né, vai ser o primeiro dia da lua cheia. A lua cheia vai chegar para a gente no signo de Escorpião. Escorpião é regido pelas águas, então vai dar aquela mexida maior nas nossas emoções, com certeza. Se a lua cheia já mexe com o nosso emocional, imagine ela chegando no signo de água, no signo como Escorpião. Então, para nos preparar para a lua cheia. Ainda estamos na lua crescente, vamos continuar dando incentivo àquilo que a gente quer que cresça, que prospere, né, na nossa vida, e vamos caminhando. Essa semana, inclusive, nós vamos ter o nosso sabá, né, gente? É uma semana de sabá, é o sabá de Soe, e é o fechamento da roda do ano. É o nosso ano novo, né? O ano novo das bruxas. Nós vamos encerrar o ano, vamos fechar a roda do ano com Soe, que é o sabá onde a gente não só fecha a roda do ano, mas é o sabá que a gente vai reverenciar os nossos antepassados, é o sabá ligado aos mortos. É aquele dia em que o véu entre os mundos fica mais tênue, mais fino, onde mais facilmente se tem essa comunicação com aqueles que já se foram. Então vamos celebrar esse sabá, que foi ele, gente, que deu de origem. Eu sempre gosto de trazer isso, as nossas origens, porque ele deu origem ao dia de finados, né? No cristianismo. Sim, eu sempre enfatizo isso, porque para o pessoal que torce o nariz para a bruxaria, né? Que torce o nariz para a gente, na verdade, todas as celebrações deles vieram da gente, das nossas comemorações. Soe, ele marca o meio do outono, né? Ele é o meio do outono, e lá no hemisfério norte ele vai acontecer no final do ano, que é justamente novembro, que é onde comemoram o dia de finados. Então, ele lá no hemisfério norte acontece sobre no final do ano, que é em novembro, quando está se aproximando o inverno. Soe celebra isso, a morte do Deus Sol. O Deus Sol, ele morre, a deusa fica grávida, para que o menino da promessa, para que esse mesmo Deus Sol renasça lá em Iule, no outro sabá. Então, Soe é aquele sabá que chama a gente para o recolhimento, para a gente pensar nos nossos antepassados, reverenciá-los. Ele fecha o ano, ele nos traz essa lembrança da finitude das coisas, né? A natureza está mostrando que o inverno está se aproximando, a natureza está mudando. A gente não sente tanto isso aqui no hemisfério sul, principalmente no Brasil, mas lá no hemisfério norte, sim, né? Era o momento em que aqueles povos antigos iam percebendo que os dias iam ficando cada vez menores, as noites maiores, porque a escuridão começava a tomar conta, começava o gelo a cobrir a paisagem, né? E eles tinham que se recolher.
Era aquele momento também de muita incerteza para eles, porque eram povos que viviam da agricultura e dependiam da fertilidade da terra. Então eles começavam, né, a se recolher, a juntar as últimas sementes, grão de tudo, alimentos que eles tinham armazenado, né, na sua última colheita. Então era esse momento de introspecção, de reflexão, de agradecer pelos que eles tinham colhido. É um sabá que também nos remete à necessidade da pausa, né? A necessidade de parar. A natureza, ela para. A natureza tem também o seu momento de pausa. E em Soa, ela está lentamente, a deusa, né, começando a se recolher também. Então a gente começa a perceber a necessidade que a gente tem de entender os momentos de pausa, de quietude e as finalizações. Então vamos nos preparar para esse sabá. Ele acontece entre o dia 30 ao dia 1 de maio. Então você pode comemorar ele qualquer dia desse período. Eu vou celebrar o meu na sexta-feira. Então eu vou arrumar meu altar, eu vou fazer toda a preparação, eu vou mostrar algo aqui para vocês, como eu sempre costumo fazer, tá certo? E também, por essa razão, e como eu disse a vocês, nós tivemos essa semana, né, a estreia dos temas que vocês estão pedindo, né? Então eu trouxe para vocês o vídeo, né, falando, né, onde eu disse que ia falar aí sobre magias. Então eu trouxe para vocês o primeiro vídeo falando de magia de proteção. Então essa semana a gente não vai apresentar vídeos no meio da semana, porque eu vou preparar sabá, tudo isso. Mas aí na próxima semana a gente volta novamente. Eu já estou vendo aí o que você está pedindo, gente. E o pessoal está pedindo muito reverso, né? Muito para que eu traga esse tema do reverso para vocês. Então, vamos ver até lá, se ele continuar ganhando, vai ser o próximo tema que eu vou trazer aqui para vocês no canal, tá certo? Mas vamos lá tirar nossa cartinha da semana, para a gente também fechar o mês com um recadinho do tarô. Continue deixando feedback de vocês, o que vocês estão achando do canal. Deixe o like aqui para a bruxa, se vocês estiverem gostando. É a forma de vocês ajudarem o meu trabalho. É a forma de vocês estarem ajudando para que o canal continue, para que esse canal cresça, para que eu possa, como eu costumo dizer, levar a minha missão de espalhar magia e bruxaria de uma forma simples, clara, levar para o maior número de pessoas possível, e desmistificar muita coisa da bruxaria. Então me ajuda, gente, deixa o like pro canal, compartilha o canal. Vocês que assistem, muita gente assiste o canal, mas ainda não se inscreveu, se inscrevam no canal, sejam bem-vindos a esse canal. O canal tem lugar para todo mundo que está de coração aberto para aprender magia, para aprender bruxaria. É um trabalho que eu faço com amor, com muito carinho mesmo, que entrego para vocês, né, com muita alegria que eu entrego esse trabalho aqui para vocês, tá certo? Então, bora lá. Dá essa força, dá esse like aqui para a bruxa. Mas vamos tirar nossa cartinha da semana? Acho que eu já li todos os recados, né? Acho que eu não esqueci nenhum, não. Vamos embora. E vamos todo mundo, gente. Vocês que gostam de sabá, acho que nunca é bruxa, mas nunca celebrou um sabá. Celebra. É tão gostoso. A gente sabe, se sente mais fortalecida, a gente se conecta melhor com a natureza. Os sabás são isso, são a gente prestar mais atenção na natureza. E quando a gente presta atenção a ela, a gente está prestando mais atenção a gente mesmo, né? Quando a gente se liga na natureza, a gente está se ligando mais a gente, a nossa própria essência. Então vamos celebrar Soe, vamos fechar o nosso ano, é o nosso ano novo, né? Vamos abrir um novo ciclo. Tudo é morte que é nascimento, é um sabá de morte, mas ele ensina a gente que as finalizações são necessárias, né? Soe é o sabá de morte, para muitas bruxas acham ele sabá mais pesado. Ele é introspectivo, né? Ele é aquele sabá que chama a gente mais para o recolhimento, para refletir sobre os finais, porque sem eles não teria renascimento. Então, vamos lá?
Vamos pedir um recado ao tarô. Que a deusa nos ilumine, que a cigana Zoraia, que Sara Kali nos ilumine, que venha um recado para a gente fechar esse mês com muita sabedoria. Veja, eu vou tirar um daqui. Novamente sai, gente, um arcano menor, só que sai uma figura da corte, né? Sai uma figura da corte, sai o cavaleiro de copas. Esse romântico cavaleiro de copas, né? Copas, ele está ligado às águas e às emoções, né? E eu falei que a gente vai ter a lua cheia, que vai chegar em Escorpião, que também é regido por água. Então, vê como essa semana está toda voltada para as emoções, né? A gente vai celebrar Souk, um sabá que dá uma mexida nas emoções, porque a gente lembra dos antepassados, a gente pensa nas finalizações. E a nossa carta vem o Cavaleiro de Copas, né? Vê como tudo na energia, na magia, no universo, a sincronia, é sincronizado. Veio o Cavaleiro de Copas. Quem é ele? O Cavaleiro de Copas, ele é aquele cavaleiro sonhador. Desculpa, gente. É aquele cavaleiro sonhador, romântico, né? Ele tem muitos sonhos, ele bota o coração na frente. E o que ele quer dizer para a gente fechar a semana? Ele vem dizer que a gente não deve esquecer do nosso coração, das nossas emoções. Que a gente tem que lembrar que a gente não é máquina, que a gente é ser humano. E por mais que a gente corra, por mais que a gente tenha batalhas, porque o cavaleiro nos remete a batalhas, não é? Que vai para as batalhas. Por mais que a gente tenha as batalhas da nossa vida, cada um com as suas, a gente não pode esquecer das nossas emoções. A gente não pode esquecer que a gente é humano. Que a gente ri, que a gente chora, que a gente sente, né? Então, acho que num mundo tão robotizado que está ficando, né? Onde tudo é muito tecnológico, as pessoas às vezes esquecem. Por lidarem tanto, a gente lida tanto com as máquinas no nosso dia a dia, né? Elas já fazem tão parte do nosso mundo, do nosso cotidiano, que às vezes a gente começa a esquecer que a gente não é uma máquina. Que a gente tem emoção. E que a gente tem que prestar atenção nas nossas emoções, né? É por isso que, paralelo a esse mundo tão tecnológico, as doenças emocionais, elas parecem que deram proliferam, né? As pessoas ansiosas, depressivas, angustiadas, com pânico. Por quê? Se o mundo está evoluindo tanto, né? Se tudo parece caminhar para facilitar a nossa vida. Mas é porque está havendo essa desassociação. As pessoas estão saindo, esquecendo sua essência humana. Estão encobrindo suas emoções porque passou a ser dito que determinadas emoções ou elas são demonstração de fraqueza ou elas são feias, elas não podem ser mostradas. Porque a gente tem que mostrar que está sempre bem, que está sempre com um sorriso no rosto, que não tem dúvidas com nada, que está sempre pronto para tomar as decisões. Mas não é assim. A verdade não é assim. Não é? A gente sabe que não é. A gente é um ser cheio de dúvidas, cheio de interrogações, cheio de medos, cheio de incertezas e está tudo maravilhoso como está. É quando a gente tenta mudar esse círculo natural que o caldo entorna e que as coisas não dão certo. A gente tem que se entender e se acolher do jeito que a gente é. Claro, procurando melhorar, mas sem forçar demais a nossa barra. Olhe, eu nunca tive esse problema de assumir minhas emoções. Nunca tive. De chegar aqui e dizer que estou triste quando estou triste, de dizer que estou alegre quando estou alegre, de dizer que fiz alguma coisa errada quando eu fiz, que não deu certo, e de recomeçar. O que é que tem de mais nisso? Da gente conhecer que errou quando errou, de pedir desculpa ao outro quando a gente sabe que errou, passou dos limites. Não tem nada errado com isso.
porque a gente é ser humano, mas começou a ser colocado que não, todo mundo tem que ser campeão de alguma coisa, todo mundo tem que estar bem o tempo todo mundo tem que ser melhor e melhor e melhor. E o pior, né, é que está se criando gerações assim. Hoje em dia se faz um verdadeiro, às vezes, massacre na cabeça das crianças. As crianças hoje em dia não têm mais o direito de ser crianças, de brincarem como criança, de terem tempo para brincar como criança, porque como os pais são cheios de atividades, enchem os filhos de atividade. Às vezes eu fico pensando que geração estamos formando para o futuro, né? Que geração estamos formando para o futuro? Eu estava conversando com meu esposo um dia desse sobre filhos e nós não tivemos filhos. E eu digo, olha, eu acho que se eu fosse jovem hoje, eu não queria ter filhos. Porque está tão complicado. Está tão complicado, às vezes, você orientar, formar alguém, né? Pelo menos dar direção para alguém. Então o cavaleiro de copas ele aparece para dizer, não esqueça da sua condição humana, lute suas batalhas do jeitinho que você é. Para você ser um vencedor, você não precisa ser uma máquina. Ele está aqui no cavalinho dele, ó. Lá vai ele, mas a taça está na mão, é como se fosse o coração dele que está na frente. Ele não deixa de botar o coração na frente. Ele não bota a razão na frente, ele bota o coração. É certo que a gente tem que ter o equilíbrio entre as duas coisas, mas é tão importante ouvir o coração. É lá que está, sabe, a nossa alma falando com a gente. É por isso que muitas vezes eu pago o preço de contrariar muita gente, sabe? Entender, mas eu digo, eu não abro mão do meu coração. Eu não abro mão de seguir o que ele está me dizendo. Eu nunca abri. Paguei um precinho por isso, mas eu não me arrependo. Eu nunca abri. Então, pessoal, vamos escutar ele essa semana? Vamos escutar o recadinho que ele está trazendo para a gente? Vamos fechar esse mês de abril com emoção, já que a lua vai chegar cheia, transbordando a deusa de emoção, vindo no signo das águas. Então vamos viver essa semana, sabe? Vamos lembrar o que nós somos e viver ela intensamente dessa maneira. É o convite do cavalheiro para a gente. Então bora seguir. Vamos escutar o recadinho que ele está dando para a gente? De não se preocupar tanto, né? Com aquilo que estão esperando da gente. Mas de viver de acordo com aquilo que a gente está fazendo sentido para a gente. E está deixando a gente melhor, e está deixando a gente mais feliz, e está deixando a gente mais em paz. Vamos fazer isso? Vamos experimentar um pouquinho para ver como é bom e como é gostoso fazer isso daí? Eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa experiência. Bem, pessoal, tá dado o recado, né? Foi linda essa carta. Eu gostei demais dela para arrematar esse mês, né? Fechar ele com essa emoção toda. E eu espero que vocês tenham uma semana, né? Um início de semana, até o final dela, com muita luz, com muita paz, com muita alegria, muita prosperidade. Celebrem o sabá, bruxos e bruxas. Celebre Soe. Não precisa muita coisa para a gente celebrar. Tirem um dia. Baixe no seu altar, bote alguma coisa que remeta ao sabá. Então, esse sabá é as cores pretas, sendo uma vela preta no seu sabá, no seu altar para festejar, e medite simplesmente isso. Se você tem as cartas, você pode botar a carta da morte lá no seu altar, representando o final, a transmutação, o fechamento de um ciclo. Você pode trazer a foto de uma deusa que está ligada a
essa ligação, uma deusa limiar que esteja fazendo essa ligação entre os mundos, como Hecate. Você pode botar uma foto da deusa no seu altar, se você cultua alguma deusa. E medite um pouquinho, 5 minutinhos lá, acenda sua vela, medite sobre finalizações, fechamentos de ciclo, saúde os seus antepassados, os dessa existência e de todas as outras que a gente nem lembra mais, os nossos antepassados, né, da bruxaria, aquelas bruxas que vieram antes de nós, aquelas que foram queimadas para que a gente pudesse estar aqui hoje, abertamente, numa rede social falando de magia e de bruxaria. Tudo começou lá com elas. Aqueles que tiveram coragem de trazer, né, a bruxaria de volta, Gerald Gardner e tantos outros, que trouxeram esse renascer, né, da bruxaria para a gente de novo, para que a gente estivesse abertamente aqui falando sobre esse tema. Então vamos reverenciar esses antepassados. Nos vídeos que eu estou fazendo para vocês, eu vou trazer um tema sobre antepassados, gente. É muito legal vocês saberem as linhagens todas que a gente tem de antepassados. Porque nós não temos só os antepassados de sangue, não, tá? Nós temos os antepassados de sangue, os espirituais, aqueles que estão ligados ao caminho religioso que a gente segue, aos antepassados ligados ao lugar que a gente nasceu, né? Ao nosso lugar de origem hoje. Então nós temos, se eu não me engano, as 5 linhas, as 5 linhas de antepassados. Eu vou trazer eles para vocês, tá? Vou preparar esse tema para trazer num dos vídeos aí para vocês falando sobre eles. Porque quando a gente fala de antepassados, a gente só lembra dos consanguíneos, mas não é só isso não. Temos muitos outros antepassados que a gente pode reverenciar e agradecer. Então vamos aproveitar o momento de Soe para fazer isso, agradecer a todos os nossos antepassados, a todos aqueles que abriram caminho para que a gente pudesse estar aqui hoje, tá certo? Sem falar que lembrar disso, a morte se tumbe teu sol, né? O recolhimento, lembrar aqueles povos antigos, o que significava para ele a proximidade do inverno, esse meio de outono. A deusa, né? Que nesse momento ela estava grávida, se preparando e para dar no próximo sabá trazer novamente esse mesmo Deus à vida. Então vamos meditar um pouco sobre isso, né? Sobre essa força que a natureza que nos ensina, sobre essa generosidade. Essa semana a gente comemorou o Dia da Mãe Terra. Eu postei um shortzinho sobre isso. Então, bora festejar Soe. Vocês vão se sentir muito mais fortes quando fizerem isso. Eu tenho certeza. Quando eu passei a celebrar, né, os sabás, eu senti essa energia, essa força. E hoje em dia eu não deixo passar mais nenhum em branco. Mesmo que eu não tenha nenhum tempo a mais, mesmo que eu simplesmente sendo uma velhinha no meu altar, mas eu estou celebrando ele. Não precisa de um grande ritual. A bruxaria é muito livre, não implica nisso. Então, do jeito que você pode, com os elementos que você tem, você pode fazer. Ser bruxa é bom por isso. Olha, a maioria do que a gente precisa para fazer nossos rituais, nossa magia, a gente tem dentro da nossa casa. Por isso que eu estou trazendo essas aulinhas para lembrar isso a você. A maioria dos nossos feitiços são feitos com aquilo que está lá na nossa cozinha. Não era assim que as nossas antepassadas trabalhavam? Elas não podiam mostrar claramente, elas estavam sendo perseguidas. Então, os elementos da bruxaria é na cozinha. Elas iam fazendo as associações, por isso que a gente tem a colher de pau, o caldeirão, né? Cada um foi tendo um significado. As ervas que elas cozinhavam mesmo. Então, era tudo aquilo. Eram os materiais da bruxa. A gente não precisa gastar dinheiros para comprar materiais para fazer nossas magias, não. Não precisa, a maioria está lá dentro de casa. Tá certo, meu povo? Então, bora lá? Um beijo no coração de vocês, um beijo da bruxa,
uma semana incrível para todo mundo. Celebrem o sabá, sintam a lua cheia chegando, né? Sintam, eu adoro essa face esplendorosa da deusa. Eu amo a lua cheia. Sou eterna apaixonada pela lua cheia. Então, pessoal, é isso. Um beijo para vocês. Tenham uma semana linda. Aproveitem tudo, comemorem, sintam, vivam as emoções e vamos em frente. E que a deusa nos abençoe plenamente, que Sara Kali e Cigana Soraya possam estar sempre guiando nossa estrada. Fiquem com a deusa. Uma linda semana para todos vocês. Tchauzinho, meu povo.